Com licença. Com licença. Olá, eu sou Fá Jandoso e este é mais um episódio de Just Quilt. Hoje eu vou te contar um dos maiores segredos que eu tenho. Eu não sou uma pessoa de muito segredo, porque eu sempre falo tudo. Mas esse segredo aqui atrás é o que faz toda a diferença na construção dos meus quilts. Não o quilt em si, mas isso aqui, ó. A Design Wall. Monta um quilt, seja ele com blocos, com faixas, enfim, quando você está trabalhando na construção de um quilt, é importante que você veja os blocos, como é que tá ficando, se tá bacana, se não tá. E aí, geralmente a gente faz isso ou no chão, ou na mesa, né? E toma muito espaço e a gente acaba não tendo uma visão geral de como a peça vai ficar. Um dos recursos mais bacanas é ter na sua casa, se você tem uma parede livre, uma design wall ou algum lugar. Eu vou mostrar pra você hoje como você faz uma design wall. Por quê? Quando você tá fazendo um quilt, veja esse quilt que eu estou fazendo, o que você achou, diretor? Lindaço. Bloco que eu ensinei aqui, Just Quilt, Double Four Patch. Cremoso. Certo? Cremosésimo. Eu ensinei esse bloco, né? E eu estou fazendo esse quilt todo com esses tecidos lindos, maravilhosos, coloridíssimos da Coats. Todos eles estão disponíveis, todas essas estampas incríveis estão lá no meu site. Lembra que a gente sempre tem que ajudar a nossa associação, nosso instituto, que a gente tem muito cuidado, muito carinho, a gente sempre dá uma força, que é o Instituto das Crianças Carentes do Ipiranga, né? que eu ajudo muito esse instituto. E você também pode ajudar comprando os tecidos Coats na minha loja, fajandoso.com. Quando eu fui montar esse trabalho, eu fui posicionando os tecidos na minha design wall para ter uma ideia se estava ficando legal, se não estava. E aí quando eu vi a formação e gostei, aí sim eu fui costurar. Então esse recurso, a design wall, ela é importante porque você vê como o seu quilt vai ficar no final. Então agora eu vou te mostrar como você faz uma design wall. Design wall ela pode ser feita de várias coisas, mas uma boa design wall ela é feita de isopor, feltro, carinho, dedicação, fitas adesivas, pregos, coisas para pregar. O que é a design wall, gente? Nada mais é que você pegar o isopor, forrar com feltro, aí você corta com cuidado. Eu só tô ensinando bem basicão, né? Então você corta o excesso e aí você dá uma dobradinha, que se você for grudar na parede, então você não precisa ter tanto cuidado com o acabamento na parte de trás. Você corta o excesso, põe uma fita e já bota na parede. Agora, se é uma que você vai usar móvel, que você tem que tirar e colocar, então você pode prender aqui. Até mesmo se você não quiser usar fita adesiva, você pode colocar alfinete na parte de trás, ó. Segurar aqui, ó, com alfinete para prender. Não vai sair o alfinete na parte da frente, ó. Então, o feltro é o melhor material para fazer a design wall, ok? Qual o tamanho desse isopor? Então, o isopor que eu uso não é aquele isopor que a gente usa em trabalho escolar. Lembra que a gente fazia aquelas maquetes de palitinho? Era o lixo. Lixo. A gente ficava todo sujo de cola e a gente achava o máximo. O isopor que eu uso é esse aqui que a gente compra em casas de bricolagem. Isso aqui é isopor para construção mesmo. Isolamento térmico, esse tipo de coisa. Então era ali perto. Quanto que ele tem aí de... Ele tem mais ou menos 1,5 polegadas. Eu não sei pensar em centímetros, diretor. Eu só penso em polegadas. Opa, que fina. A sua design wall, ela pode ser fixa na parede, né? Como a minha. Mas você também pode ter uma design wall, como essa aqui, que você ande, que você deixa perto da máquina, que ela seja móvel. Então é legal você ter uma na parede e ter uma que você consiga passear pela sua casa, levar os seus blocos pro banheiro, porque o banheiro sempre é um lugar de muita inspiração, você não acha, diretor? Com certeza, as maiores decisões da vida são tomadas no sempre banheiro. no banheiro, né? E não perde tempo com revista, Pinterest, o tempo todo no banheiro. Só pinando. Então vocês sempre sabem, a hora que eu estou pinando, vocês já imaginam o que eu estou fazendo. Então vocês podem controlar os meus horários vendo os pins que eu estou fazendo no momento.
Uma dica boa que eu gosto sempre de falar para as alunas é que quando você vai usando muito a sua design wall, ela vai ficando cheia de linhas. Então a gente compra aqueles rolinhos de limpar o terno, sabe? De tirar pelo de gato. Vê que o meu tá bem sujo de linha, tá? E aí você deixa a parte adesiva e vai limpando a sua design wall, tirando o excesso de linhas. Então hoje é mais do que tudo, é uma dica muito simples de você melhorar o processo de construção dos seus quilts fazendo uma design wall, que é muito simples. E não tem espaço? Então faz uma móvel. Guarda embaixo da cama e na hora que você for fazer os seus quilts, você faça usando sua design wall. Design wall é o segredo para construções rápidas, de sucesso, e para você fazer quilts simples como esse, maravilhosos, simples e lindos. E eu não sou nada sem design wall. Espero que você também seja uma quilter dedicada e aplicada, que reproduza muitos blocos e faça muitos quilts usando a sua design wall. Eu espero você no nosso próximo episódio de Just Quilt e vamos costurar sempre. Beijo, tchau, tchau. Claro que existem situações que eu, que sou do time de abrir costura, vou tombar. Então, às vezes tem que tombar, gente. Não tem muito jeito. Já que é pra tombar.